Vamos começar mais um episódio do podcast Feminismo, Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Eu sou Thaís Seguesi, tô aqui com a minha mãe, a Simone Seguesi, e hoje a gente queria falar e pensar um pouquinho sobre elogio, né? E sobre a dualidade e a ambiguidade que a gente pode pensar em cima do elogio. E aí, para começar, eu queria questionar, né? Será que o elogio pode também ser algo negativo? E aí, mãe? O que tu me diz? É muito difícil a gente pensar. Oi, pessoal! Esqueci de novo. É muito difícil a gente pensar que elogio possa ser uma coisa ruim, possa prejudicar. Mas desde Platão, e nós vamos falar disso hoje, há um questionamento sobre essas intenções nas adulações, né? O quanto as adulações podem ser maliciosas. Mas vamos começar do começo. Vamos começar com a nossa dependência e a nossa necessidade de reconhecimento e de receber um elogio bom, um elogio sincero, um elogio positivo. Acho que ninguém pode negar que é gostoso, né? Quando a gente é elogiada, principalmente quando é alguém que interessa pra gente, né? Que a gente coloca num lugar de importância. Quando essa pessoa me elogia, é muito gostoso, né? Agora, quando que esses elogios vêm e que são gostosos? Eu fico pensando, né? O elogio nada mais é do que você reforçar um comportamento, né? Você reafirmar. Você pode pensar o elogio como uma forma de reafirmar um comportamento positivo, que a gente aprendia isso quando a gente era criança. Mas quando eu era uma mãe mais jovem, tinha esse papo nas escolas do reforço positivo e reforço negativo. Então, quando a criança fazia alguma coisa que você gostava, você fazia o reforço positivo. Quando a criança fazia uma coisa que você não gostava, era o reforço negativo. E aí é o teu direcionamento, mãe, pai, sobre a ação daquela criança. Então, nada mais é do que um treinamento de Skinner. Sim. Explica o que é o treinamento de Skinner. Que nada mais é do que comportamento e resposta, né? Então, estímulo, comportamento e resposta. Então, com o cachorro, né? Quando a gente vai adestrar o cachorro, peço para ficar sentado. O cachorro fica, eu faço um carinho, eu dou um biscoitinho, eu reforço ele positivamente para que aquele comportamento aumente a frequência, né? E a punição é o contrário, é quando eu quero que o comportamento diminua a frequência. Então, eu deixo meu filho de castigo, né? Que são esses, se a gente pensar no passado, era como era ainda hoje, né? Ainda é como é feita essas punições para as crianças. Mas eu fiquei pensando quanto que os elogios para as crianças também não vão moldando, né? E não vão fazendo com que elas se tornem adultos que esperam elogios de outras pessoas. Então, e exatamente é esse problema, né? Quando você começa a imaginar que toda a ação sua tem que ter um correspondente do outro, uma validação do outro, isso começa a gerar um incômodo, porque se você tem que ter a validação, quando você é diferente do teu núcleo, dessas pessoas que são importantes para você. Então, vamos imaginar que uma pessoa homossexual de uma família tradicional vai esperar a validação, vai esperar um elogio, vai esperar uma autorização para ser quem é, vai sofrer demais aguardando que isso aconteça. Então, como que a gente treina ao mesmo tempo os nossos filhos a entender que um elogio é bom, é gostoso, mas não pode tirar suas próprias certezas, né? Não é porque esse elogio não veio que você não conquistou, não ganhou, né? Aquela ação. Sim. Eu acho como que a gente lida com esse não, com essa não validação, né? Que não vem. Quando não vem essa validação, como que o sujeito lida? Como que o sujeito fica com isso? Né? Porque tudo bem, você pegou um caso aí, difícil, né? De não ser aceito. Mas e com coisas menores? Né? Ai, tô bonita. E se não vem a validação dos seus pais, por exemplo? Ai, filha, você é uma filha muito bonita. Sim. Como que esse sujeito fica com isso? Porque se a gente é treinado desde pequeno a
a receber a nota 10 quando a gente cumpre aqueles requisitos que as pessoas próximas de nós esperam, então a gente está sempre pronto para corresponder. O elogio não veio, alguma coisa eu fiz para essa minha tribo, para essas pessoas que são importantes para mim, para minha validação. Esse elogio não veio, portanto, eu não estou indo para o caminho correto, né? Mas não é sempre assim. E passa até a se autoquestionar, né? E entrar num conflito interno de e agora, o que eu faço para conseguir esse elogio? Né? Então, é claro que tem que ter elogio no desenvolvimento da criança, ela tem que sentir que é amada e capaz, mas ela também tem que ser frustrada, né? E entender a frustração e aprender a lidar com ela. Então, quando esse elogio não veio, vamos analisar essa situação. Realmente você desqualifica tudo que você fez ou simplesmente o elogio não veio do outro? Né? Que tal você se autoelogiar quando você tem certeza do que você fez? Né? Que também é uma forma da gente ir se colocando num lugar mais gostoso de viver, né? Quando a gente olha pra gente, sabe das coisas que estão gostosas pra nós. Então, no exemplo de se achar bonita, né? Eu posso me olhar no espelho e falar, nossa, hoje eu tô bonita, me sinto bonita. Não precisa esperar que outra pessoa me fale. Tem uma professora que tem um nome difícil pra caramba, porque parece que eu escolho as autoras pelo sobrenome, né? Então pela vamos lá, minha gente. Vamos lá, vou sobrenome. tentar. É Cecília Zilberstein. Zilberstein. Mas tem um Z aqui que a gente vai pôr na descrição. Enfim, ela inventa um termo que ela apelidou de caçadores de aplausos. E aí eu liguei, obviamente, ao momento que nós vivemos, o momento digital que nós vivemos, né? Então, a gente corta o cabelo, coloca uma foto na internet e na sequência a gente fica olhando quem validou, quem... E esperando, ansioso, quantos validaram, né? Sim. E aí você saiu do cabeleireiro achando que você estava linda, maravilhosa, era aquele cabelo que você queria... Mas quando você joga ali na internet, em qualquer das mídias, não veio aquele aplauso que você esperava. Então, há denúncias de que isso tem sido muito grave para a autoestima das crianças e dos jovens, que passam a se validar justamente pela opinião... A partir da validação desses outros, né? Dos pares, dos outros, dos colegas, dos professores, Então, o quanto a gente precisa ser cuidadoso com o olhar para esse elogio de forma a ficar envaidecido e ter prazer naquele recebimento de um feedback positivo, por exemplo, Sim. Mas não ficar dependente disso. O quanto a dependência é que te vai causar dor. E aprisiona. Né? Eu tô pensando num exemplo clássico de um jovem em período de faculdade, pré-faculdade, né? Escolhendo curso e tal. Se a gente for pensar numa família super tradicional, vou inventar uma historinha que todo mundo conhece, né? Então, o jovem, os pais médicos... o jovem vai escolher a profissão dele, ele fala, ai pai, acho que eu vou fazer filosofia. E o pai faz... Aí fala, não, acho que eu vou então fazer medicina. E o pai, uhul, muito bom, medicina, você vai conseguir levar o meu escritório depois, o meu consultório depois adiante, e etc. E aí o jovem vai e faz medicina, né? E aí ele se apega a esse elogio do pai de, filho, você é muito bom, você é um médico, passou na faculdade de medicina e tal. E talvez até torne uma dependência com esse elogio. Só que para eu conseguir esse elogio do meu pai, eu vou ter que fazer o que ele quer que eu faça. Se eu fizesse filosofia, eu não ia receber o elogio. Eu tive que ir para medicina para receber o elogio. Então, qual o próximo passo? Né? E o quanto isso vai fazendo o sujeito se tornar refém desse elogio, mesmo não querendo estar ali. Né? Porque o que ele quer talvez é esse reconhecimento, né? Mas... que vem através de um elogio, que talvez venha desde a infância, dessa forma, e que vai consolidando criando essa dependência mesmo no sujeito, né? De, qual é o próximo elogio agora que eu vou conquistar do meu pai? Eu vou trabalhar na mesma área que ele para eu pegar o consultório de medicina dele.
Né? Então, e uma vida inteira vai ser vivida em cima de algo que talvez não seja real. Esperando esse aplauso, Sim. que às vezes é uma expectativa, inclusive, errada, né? Sim. Se a gente imaginar, por exemplo, empresários que quando passam a empresa para a segunda geração, eles estão num processo já de deterioração daquela empresa. Os filhos que vão receber aquela empresa, se eles agirem como os pais querem que eles ajam, a empresa vai para o buraco mesmo. Se eles contrariarem e receberem aquela empresa já com a perspectiva nova, jovem, renovada, eles vão contrariar e não receber aplausos num primeiro momento. Mas estão seguindo o que aprenderam de novo na faculdade, atualizando produtos e formas de prestação de serviço. E é o que a longo prazo vai demonstrar que, de repente, tinham razão. Então, é isso, né? A gente, às vezes, precisa sentar com a gente mesmo e identificar, né? Eu preciso agora contrariar e arriscar o aplauso, ou tudo bem eu me submeter e é legítimo esse elogio e esse... Não, e até se questionar, né? Tá, se eu não queria isso, por que eu tô tão triste com a falta do elogio? Né? Se eu não queria o que o elogio ia me dar, por exemplo, por que eu tô tão triste sem ele? Né? Mas tem essa relação com o quanto é gostoso a gente se sentir querido e elogiado, né? Então, a gente está sempre buscando esse reconhecimento, né? Esse carinho. Sim. Nesse sentido, a gente começa a perceber, eu acho, que o elogio ele começa a apresentar mais ciladas, mais riscos do que de verdade benefícios. Então, para a gente entrar já no mundo das ciladas do benefício... Porque elogio gostoso todo mundo sabe qual é. A gente quer elogio falar do gostoso, elogio ruim. Sim, a gente, para a gente sair desse universo da dependência do elogio, a gente precisa separar o que é efetivamente um elogio bom, né? O elogio, pelas pesquisas que nós fizemos, o elogio bom é aquele elogio que tem a intenção de verdade, a intenção primária de te potencializar, de reconhecer uma ação sua, né? Uma potência sua, uma qualidade. Um comportamento positivo, um comportamento, né? Independentemente do que era esperado. Então, independentemente se eu estou me sentindo bem ou mal, ou faria aquilo ou não. Né? Então, esse é o elogio verdadeiramente bom. Pelo simples ato de elogiar. Pela admiração real, né? Pela admiração real. Então, você desempenhou um bom trabalho, você está fazendo um bom trabalho, você desempenhou com qualidade, ou você teve uma fala impactante, que realmente modificadora, né? Então, eu lembro, ontem eu estava voltando da faculdade e eu estava ouvindo um podcast, aquele que eu te falei do Mano Brown, Mano a Mano. Tem um episódio lá sobre a liberação da cannabis, né? E uma das participantes, ela é uma escritora que defende a não punição. Ela questiona as prisões, né? E ela conta num pedacinho do episódio, viu, gente? É muito importante a paciência, porque o episódio tem 2h30. Eu vou colocar ele aí na descrição do nosso podcast, mas ele é muito importante, porque nesse episódio tem uma médica, um jurista e essa estudiosa sobre o cárcere. Cárcere e a cannabis, né? A relação entre o cárcere e a cannabis. Isso, a sobrecarga prisional em virtude das proibições de uso, inclusive, da cannabis. E aí ela conta que ela escreveu um livro sobre isso, foi muito homenageada, muito premiada. Aí a mãe dela ficou muito feliz, foi na assinatura do livro lá no dia
do lançamento do livro, passado mais de um mês e ela indo em programas e passado mais de um mês, a mãe dela liga para ela e fala: ô filha, peraí, a gente precisa conversar. A gente precisa conversar do que você está defendendo a liberação de drogas e a libertação de presos. É isso mesmo que você está falando no seu texto? Então, quer dizer, a mãe dela aplaudiu antes de saber o que é que ela estava falando. E quando ela foi ler o texto, é que ela percebeu que... sobre o que a filha falava. Então, agora eu discordo do que você está falando. Não vou mais aplaudir, não vou mais na assinatura do seu texto. Eu discordo de tudo que você está falando, mas você precisa me explicar qual que são as suas razões, porque eu quero entender, quero continuar te aplaudindo. Então, quer dizer, se ela dependesse do aplauso verdadeiro da mãe dela, ela provavelmente não teria escrito esse texto. Porque a mãe dela nem entendeu os porquês lendo o texto. Sim. Então, imaginem os obstáculos que as nossas famílias podem nos causar, os nossos companheiros, namoradas, namorados, por criticarem veementemente uma ação legítima nossa, por nossos princípios e nossos desejos de trabalhar determinados temas. Nós, feministas, somos vítimas o tempo todo de críticas. Se nós nos paralisássemos, né? Se essas críticas fizessem abalar as nossas verdades internas... Mais do que isso, se a falta desse elogio por eu não ser quem esperam que eu seja, me parassem. Né? Eu teria parado lá na minha infância, né? E não teria vivido. Por quê? Porque por mais que a minha família seja não super tradicional, uma parte é muito tradicional e talvez não entenda o que eu estou fazendo aqui, né? E ok não entender. Só que também eu preciso cuidar para eu não esperar o elogio deles, né? Porque talvez não aconteça. Então eu estou pronta para isso, né? Eu estou preparada internamente para conseguir sustentar isso e sustentar o meu desejo. Né, que é pesquisar sobre, que é viver uma vida mais independente, autônoma e etc. Né? Então, eu acho que a gente também precisa se colocar para a gente entender o que está acontecendo. Mas não é sem dor, né? Não Porque é sem dor. Se a gente aprendeu que a ação tem que ter um correspondente aplauso e elogio, quando ele não vem, não é sem dor. Sim. Você segue, por quê? Porque vai ser mais dolorido você sair da tua linha principiológica, dos teus anseios e desejos e escolhas para obedecer, mas ainda assim você não receber aquele elogio ou aquela compreensão ou aquela dúvida apenas. Me explica o que você está fazendo, por que você faz isso. É com dor, né? É com dor. Sim. Bom, então acho que a gente conseguiu dividir bem o que é um elogio positivo. E eu fiquei pensando do quanto dos elogios mais negativos vêm lá da infância, né? Eu lembrei do Papai Noel, do presente do Papai Noel. Quem que ganha presente do Papai Noel? Só a filha que foi boazinha e respeitou e obedeceu e etc. E o que é ser boazinha, né? O que é ser boazinha? E obedecer sempre alguém que não é você. Quem é essa pessoa? Né? O professor Alexandre, que está falando sobre o Ferenczi na Casa do Saber. É verdade, uma graça aquele professor. Ele traz essa ideia, né, da criança, do quanto isso, colocar essa criança para responder dessa forma, né? Então, você não respondeu a essas minhas expectativas e por isso você não vai ganhar presente. O quanto disso também diminui a espontaneidade da criança, né? Que a gente volta no primeiro episódio e eu lembro da história da contemplação, né? O quanto você, por medo, me privar de sair na rua, contemplar os bichos e etc., me modificou e tirou minha espontaneidade, né? Então, essa espontaneidade de subjetividade mesmo, ele até dá o exemplo das crianças estarem aprendendo matemática e uma criança está olhando a formiguinha, o caminho da formiguinha. Sim. E a hora que a criança questiona o professor da formiguinha, o professor fala, volta aqui para matemática. Né? O quanto daquilo, dessa repressão se perde já, dessa espontaneidade dessa criança. Será que numa próxima vez ela olharia a formiga ou ela já teria medo entre aspas, e olharia só para o caderno? Né? Então, é muito
delicado, como desde lá da infância a gente vem sendo moldado e como que isso vai aparecer nos relacionamentos, né? Porque enquanto a gente fala de elogio como algo negativo e manipulador, eu vou direto para os relacionamentos abusivos na minha cabeça. Sim. Né? Eu acho que é inescapável a gente perceber o quanto a palavra, o orador, ele pode usar mal a palavra, né? Então, eu até separei aqui uma frase lá dos gregos, né? Do Platão, que justamente ele fala sobre a retórica, né? Aristóteles, falando justamente desse discurso mal empregado que pode ser persuasivo, né? E atrair o ouvinte para a ação e atender como que um chamado, né? Então, os gregos, Aristóteles na retórica, ele fala o quanto esse orador pode manipular as palavras de forma a te fazer o que ele conseguir algo, o que né? ele quer. Então, num relacionamento, por exemplo, eu fui buscar algumas frases, né? Que podem, nos relacionamentos de trabalho, por exemplo, você é tão proativa, com certeza você vai conseguir resolver isso aqui para mim. Então, quando você quer que a pessoa faça alguma coisa para você, vem através de um elogio. Você é proativa, você dá conta de tudo. A minha avó falava isso. Quando você quer que alguma coisa seja feita, pede para a pessoa mais ocupada que você encontrar. Então, quer dizer, tem um bando de vagabundo sentado no sofá. Mas a Simone é muito ocupada e eu vou elogiar ela antes de falar. Eu sei que tem meia dúzia de vagabundo aqui que podia fazer isso, tem muito mais tempo para fazer isso. Mas eu quero que você faça, então. Porque eu sei que você vai fazer. Então, joga uma pressão em cima de você de meu chefe, minha avó, minha mãe acham que eu dou conta de tudo. Como que eu vou provar que eu não dou conta de tudo e vou falar, querido, pede pro vagabundo que tá sentado no sofá lavar a louça. Sim. Porque eu tô trabalhando aqui. Mas cadê aquela dependência daquele elogio que minha avó, meu patrão não vão me dar? Se eu chegar e não entregar o serviço que ele quer no horário... Não, e o quanto é gostoso. Ai, mas eu gosto do seu feijão. Eu não gosto do feijão. Mãe, faz o seu feijão pra mim. Sim. Porque é o seu feijão que eu gosto. Eu não gosto do feijão do restaurante. Ai, filha, mas tá super corrido. Ai, mãe, mas o seu feijão me traz um carinho no coração. Como que você não vai fazer? Exatamente. Né? E aqui a gente não tá falando de uma única vez, porque claro que você pode, num final de semana, fazer feijão pra mim. Eu espero que você possa. Mentira, nem quero o seu feijão, tá? Meu feijão nem não gosto. É tão bom assim. Mas eu fico pensando nos relacionamentos amorosos, né? O quanto que esse pedido aparece, né? Em forma de elogio. Mas que lá no fundo é um pedido e uma tentativa de manipular. Sim. Né? Uma tentativa de conseguir algo a partir desse elogio. Sim. Na literatura aqui que eu pesquisei, o Freud, inclusive, que ele fala dessa adulação manipuladora, aparece a condução do teu pedido de uma forma que faz com que você se sinta obrigada a cumprir aquilo. Então, por exemplo, olha, eu vou te pedir uma coisa, mas você faz só se você puder, só se você quiser. Você vai fazer. Você vai fazer. Técnicas de venda também. Como vai sua filha? Sua filha fala tão bem no podcast, sua filha é tão inteligente, que maravilha de trabalho que sua filha faz. Agora eu queria te pedir para você dar uma olhada num contrato para mim de execução aqui, mas você nem precisa, eu vou pagar, viu? Entendeu? Sim. Como toda essa fala elogiando a minha filha e vem vindo para me pedir para eu analisar um contrato sem cobrar nada. É condução do orador para te manipular naquele pedido final e te direcionar a dizer sim. Não, e o quanto disso que Platão trouxe, Aristóteles, todos eles, é verdade, que hoje existem cursos para te ensinar a falar e conseguir coisas, né? Exato. Então, hoje a gente ensina sobre oratória, a gente ensina a falar, a ter o poder da palavra, né? Para eu conseguir coisas. Então,
o Instagram, por exemplo, né? Como você vai falar nas mídias sociais, né? Então tem um monte de cursos assim hoje pra gente conseguir coisas. Então, e na nossa vida real, né? Fora do trabalho ou fora das mídias sociais, como que isso vem aparecendo? E aí tem um curso que nós descobrimos agora que chama negging. Negging. Negging é uma expressão, vamos ler o que é negging. É uma expressão que quer dizer uma tática de manipulação emocional normalmente feita através de elogios. Negging vem da palavra neg. Negs são desqualificadores. São pessoas que usam o discurso aristotélico até, para ganhar poder sobre o outro. Então, o negging, ele se transformou num curso para ensinar os homens a domesticar suas mulheres através da fala. Perceba como isso é pesado. Pesado. O quanto a tua forma de abordar pode ser direcionada a fazer com que o teu parceiro, e no caso aqui o curso é para homens, portanto as mulheres é que serão submetidas, a seguirem um determinado padrão, uma determinada lei, deixando com que elas se sintam menos, então empoderando o companheiro. Desqualificando ela, né, da palavra negs. Isso. Para que elas, com a autoestima já mais rebaixada, vá se submeter de alguma forma àquele relacionamento que não passa de um relacionamento abusivo. E saber que tem cursos que homens passam por esse tipo de treinamento é no mínimo assustador. É bizarro. E eu fico pensando, né, tentando encontrar um outro lado aqui na minha cabeça. Que bom que eles estão tendo que procurar curso, porque parece, então, que está mais difícil de conseguir o que antes eles conseguiam sem curso. Isso é uma evolução para nós, será? Tomara, né? Tomara. Tomara. Né? Agora, eu lembrei daquele... Teve um boom que surgiu da época do batom vermelho, que mulher pode sim usar batom vermelho e tal, né? E isso era uma forma de manipulação dos homens, né? Então eu lembro de escutar das minhas amigas falarem que os namorados falavam: ai, não passa batom vermelho não, suja minha boca. Eu não preciso te beijar na rua. Ou você pode limpar a sua boca. Por que eu tenho que me privar de um... Né? Então, sempre tem também um motivo por trás. Né? Ai, suja a minha boca. Tá, e você não pode ficar com a boca suja? Ou você não pode se limpar? Eu não posso ficar um dia de batom? Né? O desconforto não pode ser seu um dia? Porque sempre tem que ser meu esse desconforto. Então, as pequenas coisas que vão manipulando, né? De não pedir comida pro garçom. Porque para evitar qualquer tipo de desconforto, né? Então deixa que eu peço para você, eu escolho para você. Nos discursos aqui tinha algumas situações que eu passei muitas vezes. Por exemplo, você está num restaurante com amigos e tal, e a hora que o teu par volta do banheiro, ele fala: eu escutei sua gargalhada de lá. E eu já escutei isso, não só do seu pai, mas de colegas. Sim. De trabalho. Aí eu estava entrando na sala dos professores, de lá eu escutei tua gargalhada. Uhum. Então, quer dizer, o que ele quer me avisar? Uhum. Você está aparecendo, você está... Evita de aparecer tanto, evita. Dá uma risada um pouquinho mais baixinha. Segura, né? Tá chamando muita atenção. Exatamente. Né? E isso é uma situação que eu passei bastante, porque eu tenho uma gargalhada realmente bem barulhenta. Obrigada, me passou isso. Agradeço. Parece duas loucas. Mas tem também quando você sai com o namorado, ele fala... pega menos salada, aliás, pega mais salada, pega menos massa, insinuando que você está acima do peso, ou vai treinar, que bom que você vai treinar, né? Uhum. Até que enfim vai treinar. Ou, como eu já ouvi muitos casais no relacionamento falar assim: você leu? Até que enfim você lê alguma coisa que não seja só ficar vendo aquelas novelas na televisão. Uhum. Jura por Deus que você leu? Eu pensei que você nem sabia mais ler. Então, em vez de falar: nossa, que interessante esse tema que você trouxe.
Esse tema que você trouxe apareceu na novela? Não, eu li. Ah, você lê além de ver novela? Então, quer dizer, é uma forma de você derrubar outra pessoa, né? Com frases treinadas para isso, para você se sentir superior. Eu leio sempre, mas você só vê novela. Você sabe ler? Você só vê novela, então provavelmente você viu isso aí aonde? Ouviu né? Sim. Na rádio, enfim. Rádio. Existe rádio, gente, isso. ainda? No meu tempo tinha rádio. Isso. E eu fiquei pensando, né, que tudo isso tem muita relação com a gente estar sempre correspondendo às expectativas, né? Eu volto sempre a Lacan, que diz que nosso desejo está ligado ao outro, né? Então não tem como a gente falar de desejo sem falar desse outro e pensar nessas relações, né? Então, o que realmente você está ganhando dentro dessas relações, né? E aonde você se encontra dentro dessa relação? Porque é uma forma de você se alienar de você mesmo, né? De você fugir de você mesmo e entregar tudo para esse outro, né? Se você, de uma certa forma, está dependente do elogio, você está suscetível à crítica. Então, quando eu voltei a estudar, por exemplo, que eu quis fazer especialização, mestrado e tal, às vezes vocês falavam assim, vocês bem pequenininhos falavam assim, mamãe, mas você só lê. A gente ainda fala. Vocês ainda falam. Mas na época eu achava... Eu me criticava, eu pensava, será que eu estou dando pouco para eles? Será que Sim, eu fico que péssima pouco mãe, com né? eles? E quando eu olhava para a nossa vida, eu dizia, não, a gente já foi brincar no parque, a gente já foi montar Lego no quarto, agora é minha hora de ler. Não é porque vocês querem brincar o tempo inteiro que eu tenho que brincar o tempo inteiro ou esperar a hora que vocês estão dormindo. Sim. Então, de repente, a crítica... Se a gente é dependente do elogio, tanto o elogio falso derruba... quanto a crítica... Não, e nem era uma crítica. Né? Você tomou como crítica, porque era mas você só lê. Sim, você só estava lendo naquele momento. Né? Era um momento de pesquisa, sei lá, eu nem lembro, tá, gente? Não foi um trauma, queria dizer. Tô limpa dessa. Mas é isso, né? E aí eu tava lembrando de uma conversa que eu tive com o Fefe, um grande amigo meu. Que eu lembrei da época que eu estava estudando para residência, que eu estudava igual uma louca e não tinha vida para nada e não queria viver outra coisa, queria estar ali estudando, né? E eu lembro que de sexta-feira à noite você abria seu vinhozinho para tomar sua taça de vinho e você levava até onde eu estava estudando uma taça de vinho para mim como, tá aqui o seu incentivo, filha, continua, né? Eu sei que é difícil, eu sei que em momento algum você, o meu namorado da época, falavam, para e vem ficar comigo porque eu tô morrendo de saudade, ou o meu coração, você só liga para esse caderno, para esses livros. Agora, eu nunca ouvi isso do meu namorado e nem de vocês, sendo que eu fiquei, sei lá, ano estudando para a prova, né? Então, eu estava conversando com o Fefe sobre isso, o quanto é importante a gente ter também esse respaldo no relacionamento, né? A pessoa entender que eu estou num momento complicado da vida, corrido da vida, mas que o que talvez eu precise é esse suporte, que não vinha como um elogio, vai, filha, muito bem, você é muito determinada, não com essas palavras, mas continua, né? Continua de um jeito mais gostoso com uma tacinha de vinho do seu lado, mas continua. Por quê? Porque eu sei a importância disso para você e sei o porquê que você tá fazendo, né? Sim, só que essa que é a grande cilada, né? Se você não tem esse apoio, você tem que se manter nesse lugar, porque eu quero, independentemente de ter esse apoio, eu quero. E é muito difícil esse lugar. É muito, porque daí vamos pensar nessa minha história com tudo pior, né? Então, com o meu namorado da época me cobrando presença, com vocês me cobrando presença, eu conseguiria sustentar isso, né? Eu conseguiria falar, tá, gente, eu sei que vocês querem, eu posso ser essa péssima namorada, essa péssima filha, essa péssima irmã, mas eu quero tentar passar na prova, né? Será que seria possível sustentar isso dessa forma? Ou será que em algum momento eu me deixaria levar e fecharia o livro e vou te dar o tempo agora que você precisa e que você gostaria. Esse pegar o que você deseja
com essa propriedade, é um trabalho muito, muito intenso, interno. E até eu anotei aqui outra frase dos gregos, que eu estou nessa fase platonista aí. Outra filósofa total. Que os gregos falavam assim, que uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida observada. Então, nunca deixar de olhar para você. Por que eu quero? Por que isso é importante para mim? E esperar essa resposta. É para agradar alguém ou é por mim? Então, por menos que a minha mãe goste disso que eu quero fazer, eu preciso fazer, porque é por mim. Por mais que a sociedade condene mulheres autônomas e independentes e que se bancam, eu preciso disso por mim. Então, eu acho que nunca é sem dor, mas, ao mesmo tempo, exclui problemas. E a gente já volta naquele episódio do aniversário que fala o quanto eu olho para a minha vida e acho que a minha vida é uma vida digna de gratidão e que vale a pena ser vivida. Que vale a pena ser vivida, como os gregos diziam. O quanto eu olho para a minha vida e vejo que ela não está onde eu queria, e isso depende de mim, né? Depende desse olhar para por que eu estou esperando tanto elogio? Por que eu estou esperando tanto aplauso? E por que esse outro não consegue me dar agora? Talvez não consiga nunca. Porque eu não estou conseguindo me satisfazer com o meu próprio elogio. Isso, para os meus próprios aplausos, né? Sim. Por que eu estou esperando do outro? Por que eu não estou me dando? E por que esse outro não consegue me dar? Né? Talvez ele não queira, talvez ele não consiga. Né? Agora, você vai ficar sofrendo? Paralisado. Ou você vai tentar se elogiar e tentar entender tudo isso para ver se você consegue curtir, né? Porque às vezes você tá no caminho certo, você só não tá recebendo nenhum elogio, nenhum reconhecimento externo, né? Que tal começar a ter um reconhecimento interno? Eu acho que quando a gente está falando aí desse nosso núcleo familiar, que é o núcleo que a gente é mais preso, né? A gente tem muita dificuldade de realmente contrariar. Sim. De seguir sem esse aplauso realmente... Depois que a gente sai desse núcleo familiar, quer dizer, dos nossos pais, dos nossos irmãos, do nosso companheiro, aí passar para a sociedade, para o trabalho, é um pouco mais fácil do que você romper com esse cordão familiar de expectativas. Né? E eu fico pensando que não é uma vez que a gente rompe. Né? É uma vida rompendo com esses cordões que vão ligando a gente. Né? Acho que outros tipos de cordões me ligavam antes, hoje outros cordões, eu sou presa a outros cordões, né? Então eu acho que é uma vida inteira fazendo isso. E eu queria fazer um parênteses rápido, né? Que a gente fala, tem que encontrar a minha própria verdade, né? É claro que o social, é claro que a minha família me constituiu também, que eu trago isso comigo. Não é à toa que eu hoje me entendo como feminista, quero minha independência e minha autonomia. A minha história de vida me trouxe aqui, né? Então, eu acho que tem que cuidar para não parecer que a gente está falando exclui tudo e olha só para você. Não, a gente precisa entender o que foi sendo vivido que me trouxe até aqui, né? Então, para eu ir direcionando o meu olhar mais para minha direção, mas a partir de tudo isso que eu tenho, né? Inúmeros filósofos, psicólogos, pensadores vão trazer essa importância do social, né? Então, é importante a gente olhar para isso, né? Será que cabe? Eu estava lembrando da história lá da égua premiada do Firenze. Eu tive uma dificuldade danada para achar esse texto. Fui pedir lá no grupo dos professores da Unicamp, porque é uma história muito, muito simbólica para essa prisão, né? Que principalmente as mulheres se submetem. Uhum.
Então, o Firenze conta uma história de uma fazenda que eles compraram uma égua selvagem. Um adendo rápido, ele é um psicólogo húngaro de 1880, mais ou menos, que deve ter saído essa história. A história é... Mas ele é contemporâneo de Freud, né? Ele viveu de 1873 a 1933. Então, acho que... Ele é contemporâneo de Freud. Essa história deve ser começo de 1900, por aí. Século XX, né? Comecinho do século XX. E eles contrataram um mestre em adestramento, né? De cavalos. Porque ninguém conseguia adestrar essa égua. E essa égua era uma égua imponente, linda, maravilhosa. Todo mundo que chegava olhava para ela. De um jeito diferente, levantava as patas na hora de marchar. E conforme o adestramento foi fazendo efeito, ela começou a ficar uma égua franzina, começou a comer menos, começou a marchar diferente, as patas já não levantavam tanto. Então, ela entristeceu ao ser submetida. Então, eu acho que um ponto importante da gente pensar o quanto a gente pode, de repente, por influência do outro, através do excesso de elogio ou da falta dele, o excesso de crítica ou da falta dela, a gente pode se transformar numa égua triste, domada, que corresponde, né, exatamente aos anseios dos outros. Domadores. E deixa o teu original, o teu natural, ser submetido de alguma forma, né? Sim. Eu acho que essa história da égua me impactou muito e acho que cabe muito em todas as situações onde a gente trabalha essa questão da mulher e da submissão da mulher. O que seria a mulher hoje? É uma pergunta que eu me fiz enquanto eu li o texto. O que seria a mulher hoje se ela não tivesse recebido tantos cabrestos? Onde nós estaríamos, se nós estamos hoje, onde estamos, apesar dos cabrestos, apesar das ordens, apesar das limitações, o que seria, num mundo hipotético, da mulher que não tivesse passado por esse... Uma égua solta no pasto sem cabrestos. Sim. Né? E eu fiquei pensando, o que deixou a égua triste com a domação, com o adestramento? Perdeu-se também uma subjetividade, uma essência. A originalidade, né? A natureza selvagem. Então, quando a gente se deixa ser adestrado, a gente perde coisas, né? E aí, tudo bem perder sua essência? Sim, e aí você olha para você mesmo e você se vê triste, né? Você se vê menos, você já não marcha do mesmo jeito. E perdido, né? Sem sentido. Porque aquilo talvez não seja seu, aquela forma de andar, de marchar, de trotar não é sua, né? Foi alguém que impôs ali e que você acatou em algum momento, por talvez ser mais fácil e mais gostoso, porque se ganha elogio, a égua ganhava a comidinha dela. Sim, quando ela trotava do jeito certo, né? Então eu acho que para finalizar eu queria ler essa poesia da Rupi Kaur, Outros Jeitos de Usar a Boca, em que ela diz assim... Derrubei uma caneta aqui. Vamos lá. Você me diz que não sou como as outras e aprende a me beijar de olhos fechados. Tem alguma coisa na frase, alguma coisa em precisar ser diferente das mulheres que chamo de irmãs para ser amada, que me faz querer cuspir a sua língua de volta. Como se eu fosse sentir orgulho por ter sido escolhida. Como se eu ficasse aliviada porque você pensa que eu sou melhor do que elas. E assim a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast. Adorei a conversa de hoje. Foi deliciosa mesmo e a gente sai reflexiva. O Barba faz o sinal, viu, pessoal do podcast Spotify? Pra gente tá olhar no para a YouTube câmera também. Do meio. Então, quem quiser ver as broncas que a gente leva do Barba, nosso venha produtor. Pro YouTube.
A gente encontra vocês, então, daqui 15 dias também. Agradeço a presença de todos. Estamos na finalização do nosso ano, né? Sim. Que loucura! Falaremos mais no próximo episódio. Deixa comentários, deixa sugestão de temas pra gente trabalhar. Nós já temos uns 10 temas, né? Pro ano que vem a gente tá cheia. Mas ainda assim a gente pode encaixar temas. Muito, muito obrigada. Beijo. Um grande beijo e até mais.